Hoje nós vamos conversar com alguns agentes de endemias dos 14 que foram demitidos pela Prefeitura Municipal de Rosário no último dia 31 de dezembro. Por conta disto, a ausência deles nas ruas, nos bairros e povoados já perdura aí por um mês e 2 dias, nos baseando no dia desta nossa conversa aqui de bate-papo com eles. Eu vou pedir para eles se apresentarem e a área de endemias que eles trabalhavam. Eles vão explicar para a gente, vão dar o nome e qual era a área de atuação de cada um. Bom dia a todos vocês, a começar aqui pelo nosso amigo. Bom dia, eu me chamo Alisson, sou agente de endemias e trabalhava no itinerário de malária e zoonoses. Prestando serviço do combate à dengue. E também, entre outras áreas que acarretam o nosso serviço, porque o agente de endemias, a gente não faz somente a função de controle de dengue. Tudo que está relacionado à área endêmica é de suma responsabilidade nossa dentro do município. Entendeu? Bom dia, eu me chamo Carlos Henrique, trabalhava como agente de combate a endemias no setor da dengue. Bom dia, eu me chamo Irani de Fátima Ribeiro dos Santos, trabalhava em São Simão e Vila Pereira. Bom dia, meu nome é Abraão, sou agente de endemias, trabalho em combate à malária. Bom dia, me chamo Robertson Santos, trabalho de São Miguel até Mangueiras. São 20 localidades que eu fazia a cobertura de malária e também da zoonose. Muito bem, então nós já conhecemos cada um deles, a área que cada um atuava. Agora nós vamos conversar sobre detalhes do trabalho de cada um deles, a preocupação que o município deve ter com a ausência destes homens, destes guardiões da saúde pública municipal em Rosário. Primeiro vamos falar sobre zoonoses, vamos ver quem é que vai conversar com a gente sobre este assunto de zoonoses, o que é, para explicar para as pessoas o que é zoonoses e a questão da gravidade de uma não cobertura durante esse tempo inteiro. Já passamos de um mês sem cobertura desta área. O que isso significa, senhor Alisson, para o município, a sua ausência, por exemplo, no campo, no município de Rosário? O que eu posso falar é que porque eu não sei também se está sendo feita essa cobertura por outras pessoas. Mas no meu entendimento é que é de suma importância esse trabalho, porque é um trabalho que a gente fazia buscativas constantemente. A gente trabalhava com testes rápidos e eliminações dos cães em seguida. A gente fazia esse procedimento, por exemplo, as pessoas procuravam a gente fazia uma avaliação, a nossa equipe, a gente fazia uma avaliação e logo em seguida, se o cão tivesse assintomático, tivesse sintomas de leishmaniose, a gente vinha em seguida com o teste e logo, dando positivo, a gente fazia o procedimento de eutanásia. Então, tudo é um trabalho em conjunto, sendo que a gente estava tentando dar o maior suporte possível para o município. A gente trabalhava aqui, tanto na zona urbana como na zona rural, a gente procura dar suporte para todo mundo, a gente entende que todo mundo tem direito, a gente entende que todo mundo tem necessidade e também trabalhávamos também com a questão a gente podia dizer da educação e saúde, porque aonde a gente fazia o trabalho, a gente também estava com a educação e saúde, a gente orientava os procedimentos, o que tinha que fazer. Então, o trabalho das zoonoses hoje é de suma importância dentro da nossa cidade, porque sem o trabalho das zoonoses, hoje nós corremos sério risco, porque a gente sabe que tem muitos cães contaminados com essa doença, e se a gente não tiver nesse trabalho constantemente, não tem como dar uma resposta bem assegurada para a sociedade. Isso. Hoje Rosário conta basicamente... Você tem quantos anos que trabalhava nessa área de zoonoses? De zoonoses mesmo eu já tenho uns 8 anos. Uns 8 anos. E hoje Rosário
Existe casos ativos de leishmaniose ou de outras doenças transmitidas por Sim. animais? Sim. Mais ou menos quantos e onde você pode citar? Histórico mesmo, Preciso. bem longo mesmo, mas, assim, recentemente, no último semestre, foi tratado, né, essas 5 crianças lá na Boa de Baixo, com leishmaniose. Isso foi uma busca ativa, né, dos agentes, junto com a ACS também de lá, e o senhor São Antônio de Deus também, que também faz um trabalho também excelente, né, na questão da malária, ele faz essas visitas e também detectou. Então, também no último semestre também foi detectado positivo para leishmaniose visceral, que esses lá de Namboaçu, essas crianças foram tegumentar americana. E esses da Cidade Nova, o ano passado A também, tegmentar americana é a que surge feridas na pele. isso é a cutânea, da ferida. E a leishmaniose visceral é aquela que fica nas vísceras, Sim. no baço, que inflama e chega, se não for tratado a tempo, né, pode vir complicações, E pode tudo chegar. isso, quem detecta é o agente de endemia. Sim, porque Promove tratamento. no momento que a gente faz a visita, a gente já tem noção. Por exemplo, a gente chega numa residência, a gente vai fazer um teste num cão, vai olhar um cão, a gente chega lá, a gente olha a pessoa que não está com aquelas características normais, e aí a gente vai e conversa. Aí a gente vai chegando às nossas conclusões, já mediante a situação que a pessoa está. E aí Ó. tem que agir. Fomos fazer umas buscas ativas em São Simão lá, de cachorros, e aí a gente acabou se deparando com um rapaz numa porta de uma escola, né, a nossa equipe, e esse rapaz chamou a gente que achava estranho, uma criança que estava estudando com uma barriguinha muito acima do normal. Aí ele procurou a gente foi lá, entramos na escola com autorização da diretora, chamamos a criança lá, e realmente a gente olhou e a criança estava já com o baço bem inflamado. Rapidamente a gente chegou a... Isso foi já na gestão passada, né? Então, a gente chegou no laboratório, a gente falou com o senhor, falamos com a coordenadora na época, e aí acionou e rapidamente teve que buscar. Então, essa criança, o que eu quero falar é que se essa criança não fosse rapidamente detectar essa doença e começar o tratamento, ela poderia vir a óbito sem saber nem o que estava. Sim. Porque a família é muito de baixa renda, não tinha como correr também tanto. Então, assim, são essas coisas que a gente salva vidas. Sim. A gente salva vidas com a comunicação, com a informação. Lidar diretamente com a pessoa doente. Lidar diretamente. A gente já tem eu me sinto já familiarizado já com muita gente. Muita gente já me tem como gente da família. Pelo fato da gente informar, às vezes ajudar, a gente consegue uma consulta, a gente consegue um remédio para a pessoa que não tem. Vai além de um simples tratamento de saúde. Vai cria um muito. vínculo, né? Uma amizade. Justamente. Isso, eu estou entendendo. E agora você também, claro, está sentindo falta de muitos... Estou sentindo falta de muito calor de amizade, né? Sentindo falta desse convívio. Isso. Porque é uma coisa que eu gosto demais, de me comunicar. Eu gosto de fazer amizades, e a gente faz muita amizade isso aí. Isso. Certo? Bem, nós sabemos que a pandemia da Covid-19 tirou o foco de muitas doenças no mundo inteiro, mas elas não deixaram de existir. Elas estão aí ainda desafiando a sociedade mundial. Essa é a verdade. Ainda existe a dengue, o chikungunya, o zika vírus, a malária e vários outros males que eram desafios outrora para os agentes de endemias, para os agentes comunitários de saúde também, que faz um trabalho conjunto com eles. Ou seja, o mundo não parou de girar, essa é a verdade. E sobre a questão de dengue, malária, vamos conversar aqui com o nosso amigo. Você também trabalhava nessa área de combate à dengue, é isso? Isso. Isso. Trabalhava tanto no combate à dengue, como eu já expliquei anteriormente, né? Tudo que era relacionado à área endêmica é de suma responsabilidade dos agentes de combate a endemias. Isso. Você trabalhou quanto tempo como agente? 12 anos. 12 anos. Olha só, estamos aqui diante de um profissional de 12 anos de trabalho.
nesses 12 anos, a pandemia começou em 2019. Como que se comportou os números da dengue, da malária, de 2019 para cá, fruto aí, é claro, da sua busca ativa, das suas análises? Como é que é isso hoje em Rosário? A dengue continuou acontecendo, ou seja, o combate continuou acontecendo, não havendo esse combate, estaria bem pior hoje? Bom, quando chegou a pandemia, a gente enfrentou uma grande dificuldade, que foi o seguinte: o isolamento social. Então, o serviço da dengue ele já se tornou uma coisa mais difícil, porque nós trabalhamos com o tratamento e eliminação de criadouros, possíveis criadores do mosquito. Então, não era toda a residência que nós poderíamos ter acesso, porque a gente tinha que respeitar também todas as diretrizes do Ministério da Saúde. Mas se nós tivéssemos parado o nosso serviço, certamente nós teríamos enfrentado aí não só uma pandemia, mas um surto de dengue, um surto de zika vírus, de chikungunya, porque nós colocamos ali a nossa cara à tapa. Que em tese, no momento, o serviço está mais ou menos comprometido, parado, né? Em Com tese. certeza. Em tese. Sim. Porque nós sabemos a realidade do nosso município, que não é uma realidade tão boa como algumas pessoas tentam maquiar o que de fato acontece no município. As pessoas estão preocupadas somente com Covid. É como você já falou, a dengue ela continua, o chikungunya, o zika vírus, a situação da leishmaniose. Aqui nós tivemos também alguns casos de doença de Chagas, que tudo isso aí, nós que somos profissionais que vamos lá fazer a busca ativa. Não é fácil a gente fazer a captura de um barbeiro. Sim. E quando nós sabemos de qualquer situação, esse grupo que está hoje afastado é que fazia isso. A doença de Chagas que existe. Ainda assola o mundo inteiro, né? Ainda existe. E aqui em Rosário nós já tivemos alguns casos. Parece até mentira, mas bem aqui próximo, aqui, a Rua Frei Caetano, é uma rua que é propícia para isso. O povoado São Simão também é muito propício. Fonte Grande, Providência, Jussaral, porque são áreas que têm uma vegetação grande. Sim. Aqui nós estamos diante aqui do brejo, antiga fontinha que chama. Então, quando chega esse período, esses insetos eles vêm para onde? Para o calor das casas, até porque eles são atraídos pela luz. E tem muitas vezes que as pessoas não conseguem diferenciar um barbeiro de uma barata, e tem pessoas que estão sendo infectadas aí e que não estão nem se dando conta, Leonel. Nem imaginam o risco que está correndo. E como é que vocês conseguem detectar em loco se aquela família ou alguém da família foi infectado ou não por um barbeiro? Olha, nós trabalhamos com a busca ativa, né? Nós fazemos a coleta de lâmina nessas pessoas. E tem também a situação da sintomática que vai aparecer. A situação da febre, a irritação no local da picada do barbeiro ou da urina, porque dá uma irritação e através daquela irritação às vezes a pessoa coça e é infectado porque a urina dele ou a fezes entra em contato com o sangue através dos poros da pele. Então, a gente começa a fazer o acompanhamento com as pessoas e sempre que é constatado um caso desse, a gente praticamente para tudo, porque nós temos que estar 24 horas fazendo ali o acompanhamento das famílias, né? Porque a gente não faz somente da família que tem infectado, mas também das famílias vizinhas. E partimos para dentro dos quintais e áreas para poder fazer a captura do inseto. Porque se houver necessidade, é feito também o serviço de borrifação. Sim. Que também é essa equipe que está aqui hoje, que está afastada do município, é que faz esse serviço. Porque tem muitas pessoas que olham o agente de endemias, Leonel, só deixar aqui uma coisa, só frisar esse assunto, que as pessoas olham muito para a gente com olhar crítico. Os agentes de endemias não trabalham. Eu vejo os agentes de endemias somente na rua. Mas o nosso trabalho, ele é feito na rua. Sim. A gente não ganha para ficar dentro de uma sala. Nós somos pagos para estar na rua, para estar indo lá no povoado, onde muitas vezes as pessoas não conhecem nem a quantidade de povoados que tem no município. E essa equipe aqui hoje,
é a equipe que faz toda a cobertura dentro do município de Rosário. Aqui cada um de nós conhecemos como na palma da mão cada localidade que temos e a problemática de cada localidade, porque nós não trabalhamos somente dentro da sede. Nós é que fazemos aquele serviço mais profundo dentro das localidades distantes. Você conhece muitos povoados no nosso município e sabe que é tamanha a dificuldade que essas pessoas enfrentam. E com o nosso afastamento agora está sendo, infelizmente, está sendo pior para eles. Porque quando nós chegamos no povoado, que trabalha no serviço da malária, a gente pergunta quem é que está dando febre. Porque esse é o principal sintoma da malária. E quando a gente encontra alguém com febre, a gente vai e faz a realização da coleta de lâmina. Trazemos até o laboratório, é examinada aquela lâmina, e a maioria das vezes a gente não identifica ali malária. Identificamos uma doença de Chagas, identificamos uma leishmaniose, uma esquitofomose, entre outras doenças. Então, o nosso serviço é um serviço que ele tem que ser revisto pela sociedade. É indispensável. É indispensável. E tem muita gente que está se pregando hoje na parte teórica da coisa. Nós estamos fazendo aqui, botando para a população a realidade do nosso município. Porque teoria a gente aprende na escola, mas é na prática, porque nós estamos falando aqui aquilo que nós conhecemos da realidade do nosso município. Porque nós visitamos as famílias, nós visitamos o interior que nós temos dentro do município. Então, nós conhecemos a fundo a dificuldade de cada um. Isso. Agora, uma questão tem que ser também falada. Eram até no ano passado, até no mês de dezembro, 28 agentes. Porém, alguns não eram de campo, não eram de rua, eram aqueles do laboratório, outros de lançamentos de dados, alimentação de sistema do Ministério da Saúde. E sobre isso eu vou conversar com o Carlos, que ele também entende bastante desta questão. Carlos. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Nós sabemos que um trabalho desse, que reúne números, dados, coletas, laboratório, tudo isso, ele requer também a alimentação de um sistema do Ministério da Saúde. Verdade. Esse sistema era vocês mesmos que alimentavam? Quantos eram de campo e quantos eram de rua? E como é que era a alimentação desse sistema feito pelos agentes? Olha, meu amigo quer saber, tipo assim, quantos da dengue estavam em campo, não é isso? Sim, detalhes. E A gente não eram de rua? a gente trabalha com 12 microáreas, Sim. certo? Porque eu tenho que falar dos 14 de lá, dos 14 daqui, falar na função de cada um, Lembre dos 28. certo? No caso lá, os 14 que ficaram, Sim, lá tem o Bernardo, que é o coordenador de endemias, sim. tem a Regina, que faz a parte da digitação, tem o Fernando, que trabalha no laboratório, e a Carla, que trabalha educação e saúde. Esses não são de campo. Não são de campo. Então, lá ficaram Tem só 10. 8. No São caso, 14, só ficou 10. Isso, Exato. 10. Ficaram 10. São de campo. Certo. Sendo assim, ficaram ainda... Tem 3 microáreas, são 3 microáreas descobertas, eu acredito. 3 ou 4, porque ia surgir mais uma, certo? Tem a microárea que é Argentina, Paraíso, com uma parte do... Era uma parte do centro, né? Tem a parte de Fomente, Sapucaia. Tem a parte Itamirim e Prata, né? A localidade de São Simão, como já estava com 1.200 e poucos imóveis, já tinha a Irani, no caso, que fazia uma parte lá para ajudar. Falando de Cidade Nova, que era a minha antiga área, até eu sair de lá, eu deixei lá com 1.183 imóveis. Aí me colocaram na posição de fazer supervisão de campo. Então, de lá aumentou também a área, ficou o Paulo trabalhando.
Hoje ele já tem 1.200 e poucos imóveis, sobrecarregado demais porque pelo Ministério da o Saúde. normal é entre 800 a 1.000 Exatamente. imóveis. Que chega de Não 800. é pessoas, é imóveis. É imóveis. Ou seja, A gente- pessoas vai além de 1.000. Exatamente. Porque cada casa A aí, gente botando passa 3 pessoas no mínimo, dá Verdade. 3.000 pessoas. É isso. Essa é a verdade. Então, como estava sendo muito sobrecarregado para eles, o que, que a gente fez? Tava eu e o Jaime, que também era supervisor da malária, e eu, o cara que faz o RG, entendeu? Ele que trabalha com reconhecimento geográfico. Sim. Como, por exemplo, o trabalho que estão fazendo hoje, nesse ciclo agora, eu não faço ideia de como eles estão fazendo isso, porque os quarteirões não são mais o mesmo, entendeu? As numerações foram mudadas todas, só que faltou a gente concluir, né? Porque a gente saiu antes de terminar essa história lá. Ele estava fazendo o RG, então antes da gente terminar. Então eles devem estar trabalhando com o planejamento antigo, que não bate mais, entendeu? Quando se fala, como eu estava te falando, um exemplo, Cidade Nova com 1.200 e poucos. O que acontece? A gente tirou a parte que era do centro, que juntava Argentina e Paraíso, e trocamos por Argentina, Paraíso e um pedaço da Cidade Nova, para diminuir a quantidade do agente lá, para não ficar sobrecarregado para ele. Então, ficou as 2 micro-horas no centro, né? Sendo que, para completar uma parte ali do centro, é que entra aqui a Irani também, que é fazendo 7 quarteirões da Vila Pereira, né, para não ficar sobrecarregado para o agente que estava lá, que já estava passando de 1.000 imóveis. Dinamizando isso aí para ir ficando Isso. leve para todo mundo. Colocamos em Cada levando a planejamento. carga juntos. Colocamos em planejamento a área de Prata e São Simão, pegando alguns quarteirões também de São Simão, porque senão São Simão ia passar dos 1.200 imóveis, entendeu? Para te ter uma ideia, no ano passado, quando a gente saiu do trabalho, o que acontece? Ficaram várias áreas descobertas. Eles fizeram o trabalho e Rosário ficou no vermelho, não atingiu a meta. Está entendendo? Não foi feito o primeiro ciclo, porque não tinha agente suficiente para estar nas áreas. Aí aumentou o índice. O ciclo é a cada 2 meses. O ciclo é a cada 2 Que meses. alimentam-se os sistemas e se formulam um relatório. Exato. Vamos dizer, se você trabalha de 800 a 1.000 imóveis, você começa a dar casa a 1 até 800 ou 1.000. Chegando no final desse ciclo, se você não tiver concluído, você não pode continuar ele no segundo ciclo. Sim. Aquela parte Ficou. ficou do jeito que está. Você tem que iniciar ali o Ficou segundo para ciclo. trás. Agora tem que começar tudo novamente. Pois é. Como foi feito no E ano lutar passado. para conseguir Pois é. nesse outro ciclo ir em todas. Isso. Então, como ano passado na mudança de gestão, a gente ficou uns 15 dias ainda em reunião, que o certo era não parar o trabalho, era continuar. Que é um serviço essencial. Não tem esse negócio de folga, não. É contínuo. Aí o que acontece? A gente ficou o mês de fevereiro fora. Quando a gente voltou em março, o índice estava lá em cima. As partes que não foram trabalhadas já tinham aumentado as lavas, porque a gente faz aquele serviço diário, a gente trabalha com tratamento. Então, o que acontece? A visita nossa é de 2 em 2 meses. Sim. Se eu ficar um ciclo sem ir, eu estou passando, já não é 2 meses, já é 4 meses, sem visitar aquela casa, né? Sendo que a presença do mosquito é rápida, né? Tá entendendo? O ciclo dele é em 7 dias. Em 7 dias. Ou seja, em tese agora nós estamos completando quase que o 5º ciclo de reprodução do mosquito, que transmite dengue, chikungunya, zika vírus, porque do dia 1º de janeiro para cá, já estamos prestes a completar o 5º ciclo. Verdade. Ou seja, com a ausência desses homens nas casas, nas ruas, olha o risco que a sociedade rosariense está passando de a qualquer momento termos aí um surto dessas doenças que estavam controladas. Pois é, tipo assim, são 6 ciclos. O primeiro já foi incompleto, né? Porque já foi áreas que ficaram descobertas. O Lira, eu não sei como foi que eles fizeram, porque ficaram algumas áreas descobertas, né? Então, o que acontece?
Quando for fazer o segundo levantamento de índice agora, vai estar mais alto, né? Essa é a Já lógica. deu alto nesse agora, que eu já fiquei sabendo. Deu muito mais alto do que no ano passado. Tá entendendo? Só esse período que a área ficou descoberta já deu alto. Bem, então a gente vê que a coisa é séria, estamos aí em alerta, a cidade, o município inteiro está em alerta. A Irani também vai conversar comigo aqui agora sobre o povoado São Simão, que é, depois da sede, a maior concentração de pessoas no município, a maior população do município, da zona rural, é o povoado São Simão. Irani, como é o diagnóstico, como é o panorama do povoado São Simão e o risco da sua ausência nas ruas do povoado? O risco está demais, porque ano passado eu ainda levei uma equipe, justamente no setor que eu trabalho, tem uma lagoa, aonde essa lagoa dá muito fogos. E lá, tipo, teve até mais, eles são taruns, caramujo. Trouxe isso para Rosário, que nem eles também deram a importância, entendeu? Só que nós sabemos que esse caramujo faz merda, se diz. Corre um risco a população de São Simão de uma doença grave, entendeu? E você fazia a cobertura de quantos imóveis lá dentro do povoado? Porque eu comecei a trabalhar em 2000 na gestão de Laia. Sim. Quando eu peguei lá, eu comecei a trabalhar nesse quarteirão 1 ao quarteirão 8. Aí depois me deram do 1 ao 20, porque São Simão aumentou demais, entendeu? Sim. Então, eu tinha uma base, mais ou menos, de mais 800 casas que eu fazia. Porque São Simão ficou dividido para 2, eu e o Josiels. Certo. Aí, no caso, você percebe se houve alguma reposição, se tem alguém diferente fazendo o mesmo trabalho que você fazia, ou de fato está descoberto 100%? Ó, semana passada eu estive conversando com um agente, que é o Josiels, ele me falou que estava atrasado. Ele ainda estava, era para ele estar adiantado, e estava... Sobrecarregou ele, essa é a Aí ele me falou que verdade. estava, Irani, era bom que ele prestasse atenção nisso, porque São Simão está precisando de endemias. Aí eu disse, conversando com ele me disse que já era para ele estar avançado no quarteirão 28, ele ainda estava no quarteirão 14. Ele disse que não, provavelmente para ele, não ia poder fechar a área. É muito complicado isso, muito difícil a gente entender a cabeça de uma gestão pública nesse quesito de tratar a sociedade como deveria. Eu acredito que a vida sobrepõe qualquer viés político, partidário, qualquer motivação pessoal. A vida sobrepõe a tudo isso. Sim, te falando mais um pouquinho aqui do trabalho da dengue. Esse tratamento que a gente faz nas casas, ele tem uma durabilidade para ficar agindo ali durante 2 meses, para que aquele reservatório não fique desprotegido, certo? Então, o que acontece? Com a ausência do agente de endemias, vai aumentar aquele foco, vai aumentar a quantidade do mosquito. Aí, o que acontece? Por que é importante esse trabalho da gente? Porque a gente não fazendo isso, como eu estou te falando, o índice ele vai lá para cima. Aí o que acontece? O que eles têm que fazer é uma borrifação. Vamos dizer, vão solicitar o carro do fumacê. E é uma coisa que a gente sabe que não faz bem para a gente, não faz bem para o nosso cérebro, não faz bem para as plantas, para os animais, está entendendo? Então, a melhor maneira de combater é essa ação educativa e o nosso tratamento Contínua, na né? casa. Essa ação contínua. Exatamente, porque o morador, ele não vai encontrar isso ali no supermercado, lá no comércio, o remédio que vai fazer o tratamento no tanque dele, né? Quem faz é a gente, Isso. entendeu? Muito bem. Tá. Sim, bora lá. Como é o teu nome? Abraão, como foi para você receber essa informação que você não iria mais trabalhar como agente de endemias? Você tinha, claro, um planejamento financeiro em cima de tudo isso, do seu salário mensal. E aí você vai conversar com a gente sobre esse impacto, sobre esse choque que você
levou como pai de família, que eu creio que é, né? Você vai me dizer aí quantos filhos você tem e tudo, como foi que você recebeu a notícia psicologicamente falando e também onde era a sua área, quais os bairros, quais povoados que você trabalhava. Fique à vontade. Não, bom dia. Isso foi um choque bastante grande, que é que todos nós aqui somos pais de família, né? Todo mundo precisa. Eu tenho um filho, sou casado lá com uma menina lá, e eu trabalhava de Curimatá a Sítio Velho. Sítio Velho. Trabalhava também na borrifação com o Alisson, que era o coordenador de zoonose, Robert. Trabalhava também no RG, Reconhecimento Geográfico. Aí, até que esse ano retrasado, ano passado, foi o término do rapaz que teve malária. O último caso de malária que teve no município. Um rapaz de Miranda que estava morando em São Simão, que estava com essa malária. E hoje eles dizem no município que malária radicalizou. Que não tem malária no município, que teve um tratamento último, a última lâmina foi coletada no dia 1º de janeiro de 2021. Trabalhamos também nós trabalhamos na zoonose aqui, trabalhar com raiva, combate à raiva. E Maitá teve uma mordida de um coati lá, mordeu o rapaz lá. Aqui em Vila Rosário e Cachoeira, teve umas mordidas de morcego em animais. Tivemos lá com a veterinária que estava no município, né? Estava só fazendo a cobertura lá. Hoje ela é veterinária no município. Tivemos lá eu, o Alisson, o agente também, esse Lucas. Tivemos fazendo essa cobertura lá. É de grande importância nós na área, Leonel. Muito importante mesmo. Hoje eles estão aí nesse impasse aí, diz que não tem recurso, que vem recurso para isso. E o recurso é federal. Federal. Ou seja, não é o município que arca com essa despesa do salário dos agentes de endemias. Eu não sei esses acréscimos que é feito como insalubridade e tal, se é por conta do município. A insalubridade. Isso. Então a maior fatia é uma despesa federal. Não é Isso. Como foi que você recebeu essa notícia da sua demissão? Você recebeu algum documento antes? Ou simplesmente chegou no seu trabalho e disseram, olha, podem ir para casa? Rapaz, esse Leonel, eu até numa reunião lá antes do término do ano de 2021, tivemos lá uma reunião lá com a secretária, ela disse que dia 31 de dezembro de 2021, todos os 14 estavam desligados. Então, dia 3, alguns agentes aqui dos 14 ainda foram lá na secretaria. Eu não fui não, eu tinha pegado aquela informação dela e eu não fui não. Aí o coordenador mesmo repassou para ele lá que todos já estavam desligados já. Eu não faria mais parte do município não. O que fica difícil entender é o porquê esses 14 foram demitidos, sendo que eles estão no mesmo nível de contratação, de efetivação que os outros que ficaram. A mesma coisa, a mesma regra que se usou para demitir supostamente as regras usadas para demitir os 14, também poderiam sem nenhum problema ser aplicada aos outros 14. E aí ficou sem entender essa leitura jurídica da gestão pública municipal para contemplar apenas estes aqui como demitidos. Esse também, Leonel, eu fiquei assim, então naquele impasse, foi na entrega das fardas. Eu disse para vários, o meu coordenador ali de malária, que essa farda, a farda chegou lá e estava com o nome de todo mundo aqui, que os 14. Estava com o nome de todos os 14 lá. Aí eles ficaram naquele impasse de entrega de farda. Eu até falei para ele aqui, eu digo, essa farda não vai ser entregue. Essa farda aí eles vão demitir a gente, tu vai ver. Aí foi o que aconteceu, a demissão. Isso. E o fardamento está lá.
Agora vamos conversar com o Robertson. Robertson. Robertson, a gente sabe, vou até logo entregar aqui o microfone para o outro rapaz, que daqui a pouco ele vai falar. Como é o seu nome? Jaime. Robertson. Rapaz, isso aí. Que nome chique, rapaz. Robertson, a gente sabe que esse trabalho que vocês faziam não é um trabalho novo, é um trabalho antigo. Inclusive, nós temos alguns nomes que os rosarienses lembram muito bem, como o seu Jerônimo, o Paulo, Baltazar, Saboroso, Vilas Boas. Manelzinho. Isso, então, esse trabalho de agentes de endemias foi um dos primeiros trabalhos de maior penetração em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Os povoados mais longínquos, as aldeias mais longínquas do Brasil, estes foram os primeiros trabalhadores públicos a irem até lá, né? E você tem quantos anos que trabalhava com a gente? 12 anos. 12 anos. Até nós fomos treinados por Manelzinho, seu Baltazar, seu Vilas Boas, Antônio de Deus, Abdala. Foi que fez esse treinamento com a gente, né? De borrifação, de busca ativa, que é a coleta de lâmina, que chamam de gota espessa, né? Encontrou uma pessoa com febre na residência, você vai lá, conversa com ela para fazer a coleta do sangue, né? Para levar para o laboratório, lá a gente já descobriu malária, descobrimos leishmaniose, ectossomose, tudo nessa gota espessa, que é a coleta de lâmina, entendeu? E fazemos também a borrifação quando era necessário. Fizemos em Guarimanzal, São João do Rosário. Rosário mesmo, a gente foi feito borrifação. A equipe aí era eu, Diego, Abraão, Manelzinho e Josemar. Então é assim, o trabalho está aí para ser feito, só que eles não querem o nosso trabalho, porque quando demite é porque não precisa da gente, né? Mas a realidade não é essa, eles precisam da gente sim. Isso, e no seu dia a dia, você conversando com algum desses antigos servidores da extinta SUCAM, que prestava serviço para a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, eles demonstraram preocupação com a ausência de vocês nas ruas? Seu Baltazar foi lá na minha residência, conversou comigo, perguntou como é que estava, eu disse, pastor, nós estamos demitidos, só que ele disse que a gente não vai voltar não. E Manelzinho conversou comigo no domingo, eu fui lá na residência dele, procurar ele, para tentar dar uma força para a gente, né? Que ele tem o conhecimento do nosso trabalho. Ele me falou que ele ia tentar pedir um espaço aí na televisão para falar sobre os agravos de Rosário, que é para o povo ficar sabendo que é perigoso. É perigoso e que a gente tem que estar em campo fazendo esse trabalho ali. Isso. Só tem um... Deles quem? Ah, tá. Dois mais antigos. Os mais antigos só tem seu Antônio. E tá de férias. Isso. E ele acha que não vai ficar lá não, porque ele disse que tá difícil para ele. Tá difícil para ele dar conta. Fala aí pro nosso Jaime aí. O meu amigo Jaime aqui. Jaime, quem é você no meio de tudo isso aqui, de agentes de endemias? Qual era o seu trabalho, qual era a sua atuação? E o que pode sofrer o município com a sua ausência? Não, tipo assim, já trabalhei como agente, entramos como agente igual a eles, né? Fiz borrifação, treinamento de borrifação, treinamento de RG, que é que faz o croquis das microáreas, tanto zona rural como urbana. E depois eu fui ser supervisor da dengue. E hoje eu era supervisor da malária e ele era o supervisor da dengue. Como é que estão os números de Rosário até quando você estava atuando? Rapaz, teve um caso positivo de malária ano passado em São Simão. E da dengue, quando eu saí ano passado, ainda teve deu 4 pontos alguma coisa, não me lembro se foi 4.2 ou 4.3, que é esse Lira que foi feito agora, né? Então tem 4 durante o ano. Aí deu 4.3 na minha situação. Agora deu 6.1. 4.2 saltou para 6.1. Que lá ele entra em médio risco, porque Rosário ele sempre tem esse mosquito presente na nossa sociedade aqui em Rosário. Aí o Aedes aegypti e o albopictus também. Isso. Então quando você faz aquela borrifação, ele dá uma diminuída, o trabalho de UBV. Aí quando teve esse levantamento agora, que foi feito agora esse mês de janeiro, como a gente não está na área, a nossa ausência deu 6.1. É alto risco. É um possível risco de surto. Poderia ter dado mais alto ainda, porque tem áreas que não foi feito, né?
Porque, tipo assim, eu não sei se foi explicado aqui agora há pouco, né? Eu estava ausente. E que o nosso trabalho é desse, de 800 a 1.000 imóveis, entendeu? De 2 em 2 meses, que é o ciclo. Então, são 6 ciclos durante o ano. E é visitado de 800 a 1.000, sendo que muita gente está sobrecarregada. Já tem Os mais que de 1.000, ficaram, pro né? que era. Não, e mesmo estando a gente, eu estava fazendo um mapeamento já para aumentar, tipo, entrar Antonina Moraes, entrar Rosendo, que não tem a visita. Então já ia aumentar as microáreas. E aqueles que tem mais de 1.000 já ia diminuir para juntar com outras microáreas para poder dar um alívio também para os caras. Porque estava muito sobrecarregado. Que é de 800 a 1.000, é o que preconiza o Ministério da Saúde, que está lá na portaria, na lei. Então, passando de lá, já fica mais difícil. Ele tem que trabalhar, visitar mais casas. Pois é, e os agentes de endemias foram integralizados desde maio de 2010 no programa Saúde da Família, ou seja, de responsabilidade dos municípios a promoção da saúde familiar. Como a portaria 1007 de 4 de maio de 2010, eles foram integralizados como da saúde da família, ou seja, foram municipalizados oficialmente. Mas a lei que ampara o trabalho deles é desde 11 de novembro de 2006. 11 de novembro de 2006, salvo engano, esta é a lei que contempla. Você vai acompanhar comigo agora relatos de moradores de Rosário que sentem a ausência desses profissionais nas suas residências. Acompanhe comigo, vocês vão também acompanhar comigo o relato desses moradores. Ok, não existe ainda isso, entendeu? A gente vai só tentar ver se consegue. Se não conseguir, aí a gente tira essa parte aí do vídeo, ok? Agora vamos encerrar, ok? Vamos lá. Ajeita a câmera aí. Essa história aí que ele falou ali, eu não tinha colocado ainda, ele falou agora, que é o Antonina Moraes e o Rosendo, que era uma outra microárea Sim, que a gente... agora eu vou voltar aqui para seu Carlos. Vamos lá. Sim, já ficou bem entendido na nossa mente que esse relatório é feito de 2 em 2 meses para se lançar para o Ministério da Saúde. Você imagina mais ou menos que relatório será passado para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril? Por que abril? Porque, segundo a tese, é claro, e é o que é o correto, a Prefeitura só pode fazer um novo seletivo para chamar a reposição dessas 14 vagas que estão em aberta no mês de abril, quando vence os 3 anos do último seletivo em saúde realizado em Rosário. Ou seja, em tese, ficaremos esses 4 meses, porque abril, uma vez feito o seletivo, ainda tem a questão de formação, de treinamento, então ativos mesmo só no mês de maio. Então ficaremos aí 4 meses sem uma cobertura de 14 agentes de endemias que coletavam dados, que combatiam doenças. Lembrando, o trabalho dos agentes em todo o Brasil já erradicou várias doenças, como cólera, me lembre aqui de outra, a febre amarela, né? Outras doenças que atingiram o mundo, sarampo e outras doenças. Então é importante o trabalho contínuo. Agora, quebrando este ciclo, algo fica muito mais grave, não é isso, seu Carlos? Verdade. 2 em 2 meses. Verdade. Que relatório darão então? Aí fica... O que você imagina? Eu acredito, eu não sei nem te dizer, porque o que vai acontecer é que vai ficar a mesma informação do ano passado, né? Vão apenas fazer um espelho com algumas alterações. A não ser que seja feita isso, um espelho, porque a informação não vai bater, não vai, vamos dizer, não vai atingir a meta. Não vai ser a realidade. Não vai ser a realidade, entendeu? Verdade. Se tiver colocado alguma coisa lá, só se for fictício, porque é tipo assim, essas áreas descobertas, não há como os outros agentes trabalharem na área deles e dar conta da nossa, entendeu? Porque a deles já estão sobrecarregadas, né? Pois é, Padilha é seu Alisson, né? Alisson Padilha, é? Corta esse negócio de Padilha. Alisson, pois é, e aí? Como entender a ausência de vocês neste momento tão vulnerável de pandemia? Como olhar, como ter essa visão? A
é complicado, porque às vezes até nós mesmos, a gente não faz nem também uma ideia de como vai ficar o vazio, tá entendendo? Da questão da informação, do trabalho do um todo, da questão das zoonoses, da dengue, da malária, porque, cara, as pessoas, eles já estavam tão assim acostumados com a gente, né, das visitas da gente periódicas, que às vezes, por exemplo, na dengue, eu falo na dengue também, que eu acompanhei também o trabalho dos meninos. Às vezes as pessoas já estavam naquela rotina de, quando era a visita da dengue, as pessoas já estavam lá prontinho, com a tanque já limpo, lavadinho, já só esperando tratamento. Tá entendendo? Às vezes as pessoas chegavam, era preciso aquele puxão de orelha, porque, pô, se tu não viesse aqui, cara, eu me esqueci de lavar. Então, essa parte, porque a gente trabalha com a ação mecânica e a ação educativa. Então, cara, é um vazio imenso. A gente não faz nem ideia do vazio que é para a população sem esse trabalho em campo. Então eu quero aqui agradecer a disponibilidade de todos vocês e lamentar porque Rosário está diante de um risco iminente de ter aí um surto de doenças que estavam devidamente controladas pelo trabalho pontual de cada um deles. E agora é esperar o desenrolar, o desdobrar jurídico de tudo isso. E é claro, nós torcemos que o quanto breve ou eles sejam reconduzidos ou o problema seja resolvido de alguma outra forma. Que outra forma seria essa, nós nem conseguimos imaginar. Até porque a uma altura dessa, chamar urgentemente pessoas que não prestaram treinamento correto sobre cada assunto, sobre cada trabalho pontual, é perigoso e ainda tem o contratempo, ou seja, de qualquer forma estamos vulneráveis, descobertos, e eu sei que a sensibilidade da gestão pública municipal vai ser maior do que qualquer motivação pessoal, motivação política. Essa é a esperança do povo rosariense. Então fica aqui o nosso alerta, vamos pedir, vamos fazer uma campanha específica, popular, em favor destes nomes, dessas pessoas, por questão de saúde pública. Não é por questão simplesmente de emprego, de renda nos lares. Não é só isso. Não é só isso que está em pratos nesse momento. Mas, na verdade, é a saúde, é a vida das pessoas. Muito obrigado a todos e que fique aqui o nosso apelo para que a gestão pública municipal socorra a cidade de Rosário de um trabalho que até então estava tranquilo, sendo realizado a contento na nossa cidade.